Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui Consuelo Correia, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Estado de Alagoas, em Educação, no Estado de Alagoas, Sinteal. Muito obrigado, Consuelo, por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. 2018 nós temos um quadro, um ano eleitoral, e a gente sempre tem a discussão importante da educação, de como fornecer uma educação pública de qualidade. E isso tem sido e está na mesa de discussão de qualquer setor da sociedade brasileira. Como o Sinteal tem visto isso? Olha, nós vemos com muita preocupação diante do quadro conjuntural do retrocesso que nós tivemos do ano passado para cá, na verdade desde 2016, com mais veemência em 2017, a retirada de direitos, o estado de exceção que nós vivemos, a aprovação da emenda 95, que ela é o que mais nos atrapalha enquanto desenvolvimento para a educação, a retirada do pré-sal, que seria um instrumento fundamental para que nós pudéssemos alavancar a educação não só do estado de Alagoas, mas do país como um todo, porque eram 75% dos recursos do pré-sal para que fossem implementadas as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação e também repercutiria nos planos estaduais e municipais, né? Porque é um recurso federal que garantiria a implementação dessas políticas e daria um salto de qualidade, não ainda a educação dos nossos sonhos, mas melhoraria bastante a educação do nosso país. Então, a emenda 95, que ela traz um ajuste fiscal pesadíssimo para os próximos 20 anos, então isso impede valorização, impede crescimento de vagas nas escolas públicas, da estrutura física da rede, da valorização profissional. Então, é algo assim de desmonte mesmo do Estado brasileiro. Então, isso tem nos preocupado, porém, nós não podemos arrefecer dessa luta, né, desse enfrentamento a essa nova política conjuntural e cobrar dos gestores, daqueles que dentro das possibilidades, porque nós acompanhamos os recursos do Fundeb, né, oriundos do Fundeb, que vem para os entes federados, e a gente, com a nossa assessoria técnico-financeira, ela indica para nós, não, esse município sim tem a condição de X, Y, de garantir a valorização desses profissionais. Então, a luta, ela é constante, a luta é grandiosa, né? Pegamos alguns gestores que, em nome desta situação conjuntural, toma como pano de fundo para dizer não, a gente vive um momento difícil, que a gente não vai poder garantir isso e aquilo, mas em alguns municípios nós temos a clareza que há possibilidade sim de avançar nas questões educacionais, na política pública, como garantia de direito líquido e certo dos nossos estudantes e da valorização dos profissionais. Então, é algo que a gente vem cotidianamente buscando a garantia dos direitos da classe trabalhadora, né, sempre organizando nesse momento. O governo federal atual escolheu o funcionário público como culpado? Claro, isso está no centro do debate hoje, que imputa-se para o servidor público toda uma responsabilidade do desmando que eles fazem enquanto Congresso, né, dos recursos, porque os acordos fisiológicos que são feitos lá no Congresso para retirar direito da classe trabalhadora saltam aos nossos olhos, né? Anteriormente, em outro governo, não se poderia fazer isso porque estavam se agraciando o setor A, setor B, setor C. Entretanto, agora não, é aberto, é escancarado os acordos fisiológicos com as bancadas para que se aprove a retirada de direitos da classe trabalhadora. E nós estamos, enquanto servidores públicos, com um bode expiatório. Nós somos os privilegiados, para ter reforma trabalhista, para tirar direito da classe trabalhadora. A emenda 95, reforma previdenciária, que graças a Deus ela não passou, né? Graças à nossa luta, fruto de nossa luta. E é assim, como você coloca, está na ordem do dia o servidor público que tem privilégios demais. Agora, um presidente aposentado aos 55 anos de idade, com a aposentadoria que ele tem, né, com o patrimônio que ele tem e demais, e o judiciário também, que não deixa de estar nesse contexto também, com seus privilégios, né, que
concorda com tudo isso para que sejam retirados os direitos da classe trabalhadora. Infelizmente, é esse quadro que está posto para nós com relação ao conjunto dos servidores públicos, porque parece que nós não movemos o desenvolvimento desse país, porque, na verdade, nós é que estamos lá no dia a dia, seja no espaço escolar, seja no posto de saúde, seja aqui na Assembleia Legislativa, seja na administração de forma geral. Os servidores públicos estão lá dando conta do seu recado. Os servidores que estão hoje lá na Eletrobras, que está sendo privatizada, mas aí começa a se questionar empresas, as estatais, que elas são deficitárias. Por quê? Porque ao longo dos anos eles vão sucateando tanto a escola pública quanto o posto de saúde para dizer que nós somos incompetentes, para dizer que ela não funciona bem. E aí a gente retoma para a estatal. Se ela é ineficiente, se ela não serve, por que alguém quer comprá-la? Né? Algo bom tem aí. Estão, como é que a gente diz, maquiando alguma coisa para dizer que ela não serve para nós. Mas se nós temos uma estatal que ela é importante para o desenvolvimento do nosso país, que nós tivemos ela como a implementação de uma política tão importante, luz no campo, né? Uma tarifa menor para quem é de baixa renda. Ora, ela foi importante e é importante para o povo brasileiro. Por que privatizá-la? Né? Então, em nome de redução de uma dívida pública, que não nos enganemos, que é falácia de governo para retirar o patrimônio do povo brasileiro e entregar para o capital financeiro. Somente isso, porque este governo ele está a serviço de uma agenda externa, de uma agenda de atender os ditames do capital financeiro, mais nada. E retirar todo o direito do povo brasileiro. Qual a escola de 2018 você já falou aqui de valorização profissional, se a gente tem visto que os índices do IDEB, mesmo com toda essa crise, continuaram avançando, mesmo que lentamente. O que é que a sociedade brasileira de 2018 pode esperar num prazo de 10 anos, por exemplo, um avanço? A gente tem recentemente dados, por exemplo, de que o Brasil, na velocidade que está para alcançar o índice de desenvolvimento em leitura, por exemplo, de um país que hoje está em primeiro colocado, necessitaria de 275 anos. Por quê? Como pensar essa escola? Pois é, como pensar essa escola que está aquém da nossa realidade, né? Nós temos uma escola que ainda se mantém aquele formato de os alunos enfileiradozinhos, um quadro branco lá na frente, enquanto a tecnologia está aí fora e os nossos estudantes estão lá com o smartphone na mão, estão com o tablet, eles estão além dos professores, né? E a escola, ela não é pensada para que nós avancemos nesse sentido, quando nós temos escola que não tem minimamente uma rede elétrica que dê conta de instalação de computadores, porque às vezes tem até o programa que garanta que estes computadores estejam lá na escola, mas a rede elétrica não comporta, ou seja, a infraestrutura da rede, tanto física como elétrica, ela não vai dar conta disso aí. Então, essa escola que a gente pensa que está aquém da nossa realidade, é preciso políticas públicas mesmo, é preciso vontade para que nós avancemos. E nesse momento desse grupo que está da presidência e demais, assumiu o comando do país, esse grupo ultraconservador que está aqui nesse momento, empobrece cada vez mais a nossa educação. A gente vai pelas políticas implementadas por ele, a reforma do ensino médio, que ela não veio descontextualizada, ela veio sim com um objetivo muito forte, que empobrece o currículo do nosso aluno lá na escola, a reforma do ensino médio, a emenda 95, quando ela vem para isso. Então, assim, essas reformas, a reforma trabalhista, onde nós já temos o conhecimento que em Ribeirão Preto, lá em São Paulo, já tem profissionais sendo contratados com jornadas intermitentes, né? E a gente tem que avaliar que a escola é um espaço que ela tem uma especificidade diferente dos demais outros setores. Nós temos que ter uma política,
uma política de aprendizagem do fazer pedagógico, que ele seja contínuo. Ele não pode ser rompido, porque isso traz prejuízo no aprendizado do nosso aluno. Então, se eu tenho um contrato temporário, se eu tenho um contrato intermitente que não dá sequência àquele projeto, àquela jornada, então isso precariza cada vez mais o conteúdo escolar. Então, o governo pensa uma escola dual, uma escola para o pobre e uma escola para rico. Porque quem está lá na escola privada, que eu posso manter o meu filho na escola XY, na escola que eu posso escolher para ele, eu posso colocar ele em natação, que eu posso colocar ele no teatro, na dança, praticar tudo, ter direito a línguas estrangeiras, diferentemente do filho da classe trabalhadora, que tem que ter esse espaço que garanta todo esse conteúdo, todo esse fazer pedagógico. Então, é uma escola que a gente temos preocupação, sim, se ela avança ou se ela retrocede. No formato que ela caminha, a gente não visualiza uma escola de melhor qualidade para o filho da classe trabalhadora. Infelizmente, apesar de toda a nossa luta, todo o tempo, mas a gente não vê esse espaço de avanço. Isso passa a ser uma realidade, inclusive, entre os professores da escola privada, você ter os contratos já sem CLT, né? Sim. Em alguns casos. Infelizmente. Ou seja, agrava ainda mais a situação. Agrava ainda mais. Agrava muito mesmo. A pejotização do... A pejotização, né? Esses contratos intermitentes, esses contratos temporários, precarizados. E como eu digo a você, voltando ao exemplo, quando a gente discute o vigia de um banco, no mesmo vigia que a gente não chama vigia, aquele porteiro que está lá na escola, não tem a mesma como que eu digo, a funcionalidade do banco é da escola. O do banco, ele recebe o cliente todos os dias diferente, está naquela rotatividade, ele está acompanhando. Lá na escola, no chão da escola, é o mesmo aluno todos os dias, aquela pessoa cria uma relação afetiva com aquela criança, com aquele jovem. Se ele mora distante, se ele chega atrasado, por que você está chegando atrasado? Ele tem uma relação, dialoga com a coordenação pedagógica, observa, ele está chegando sempre fora do horário, porque está chegando, ele mora distante. A merendeira, que tem isso, também tem um olhar. Esse aluno sempre repete a merenda, porque a gente sente a necessidade, talvez ele venha para a escola sem comer. Então, são espaços diferenciados de outros setores, né? A gente não pode tratar a escola como uma empresa, é totalmente diferente, né? Ela tem a sua especificidade. Então, essas formas de contrato, elas só vêm precarizar mais o nosso fazer pedagógico, né, dentro da escola. Então, não vai ser algo fácil, mas estamos prontos para fazer a luta e garantir os direitos e avançar no que for possível dentro das nossas bandeiras, que a gente vem sempre buscando esse direito da classe trabalhadora. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Estou aqui com a Consuelo Correia, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado de Alagoas, o Sinteal. E na volta a gente vai falar também sobre o Dia da Mulher, sobre a luta que tem sido encampada também. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Consuelo Correia, presidente do Sinteal. Dia da Mulher, Semana da Mulher, o mês da mulher, sempre isso é visto também. E eu queria saber quem é a mulher trabalhadora da educação em Alagoas? A mulher trabalhadora da educação somos nós, as educadoras, todas nós. Seja ela a profissional do magistério, seja ela a merendeira, secretária escolar, né? E que, com muita dificuldade, nós sim, enquanto classe trabalhadora,
estamos lá preocupados verdadeiramente com os nossos educandos. Porque quando a gente observa a política dos gestores, é muito discurso, mas a política pública, ela não se efetiva no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, nós que com o sentimento materno, que nesse sentido nós temos que, em outras situações, até a gente condena essa sensibilidade de mulher que nós temos, de sempre estar acolhendo os nossos alunos, mesmo em determinadas ações que a gente acaba cedendo, que é de governo. Por exemplo, a gente busca, nas escolas, a gente vê muito essa mulher com sentimento de mãe, quando a merendeira não vai, tá? Não vai ou não tem mesmo. Não sei se você viu recentemente a escola Eduardo Almeida, ela não tem merendeira há mais de um ano. E as crianças dali, daquele entorno, vão para a escola só por conta da merenda. E elas vão para conversar com a diretora: tia, qual a merenda hoje? Eu estou com fome. Né? E muitas vezes eu conheço companheiras, diretoras de escolas e outros servidores da escola que vão lá fazer a merenda para não ver que essa criança deixe de garantir esse direito de ter a merenda. Então, essa mulher educadora que está lá no chão da escola, ele tem esse sentimento, essa sensibilidade de mãe, esse sentimento materno de cuidar dessas crianças, de ter esta preocupação com os nossos estudantes, né? É o espaço, a gente entende que é o espaço de empoderamento daquela criança, daquele jovem que vem de uma casa onde o pai sai de manhã, a mãe sai de manhã, não acompanha a aprendizagem dele, porque passa o dia inteiro fora. Muitas vezes, mais de 50% das mulheres hoje, elas são chefes de família, então somente elas que dão conta disso. Então, o único espaço de conhecimento, de empoderamento é a escola. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande nesse espaço democrático, nesse espaço de empoderamento que é a escola. Então, a responsabilidade é nossa de trabalhar várias questões que deveriam ser feitas pela mãe, pelo pai, mas nós temos hoje uma família bem diferenciada daquela de antigamente, né? E nós temos que dar conta, temos que ser mãe, temos que ser educadora, mãe, psicóloga, assistente social, temos que ouvir essa criança que traz N problemas para a escola e que muitas vezes nós mesmas não estamos preparados para tal, né? Mas a gente sai buscando formas de ajudar os nossos alunos. Essa trabalhadora em educação, ela é assistida pelo Estado? Olha, a assistência, de que sentido você quer colocar? Assistida em termos, tipo, há uma preocupação sobre se ela tem filhos, se ela tem acesso à creche, se ela tem acesso às condições de chegada, porque a mulher também tem algumas necessidades diferentes. Também, né? Claro que nós temos. E é pertinente você colocar essa situação. Semana passada eu dialogava com um companheiro nosso da educação, e ele estava me dizendo o seguinte, que com esse governo golpista, várias creches lá no sul do país, elas foram fechadas, creches públicas, né, com a redução dos recursos para a educação, e elas estavam com a mão na cabeça, sem saber como deixar os seus filhos. Eram crianças pequenas, mesmo aquelas que não dependem de creche, mas de uma escola de ensino fundamental, que a criança só fica um turno na escola, mas ela trabalha os 2 horários. E fazer o quê? E aqui no nosso estado não é diferente. Essa política de creche para a trabalhadora, ela não existe. Essa política de transporte, ela não existe. A política de um vale alimentação, ela não existe. Então, o que nós temos na rede pública estadual, na verdade, é uma desvalorização tamanha para nós. Ao longo dos anos que foi implementado a lei do PIS, 11.738, ele vem sendo implantado, né, para os profissionais que têm nível médio, mas para aqueles que têm a graduação, especialização, mestrado, doutorado, a gente, quando tem, é um percentual menor do que aquele que regulamenta a lei do piso. Então, nós estamos muito atrás
muito aquém dessa realidade, dessa valorização profissional, e estamos desassistidas, enquanto mulher, com todas essas políticas públicas, como você disse. A mulher, ela é diferente. A mulher educadora, ela, para sobreviver, ela tem mais de um vínculo, porque o salário dela é muito pequeno, e como eu disse, a maioria delas são chefes de família, elas têm que ter mais de um vínculo, ou na iniciativa pública e privada, ou duas na pública, mas à noite ela tem que dar conta da refeição do dia seguinte, ela tem que dar conta das atividades escolares do seu filho, ela tem que dar conta de organizar o lar. Então, tinha que ter uma política diferenciada para nós mulheres, ou seja, ela tem uma tripla jornada, né? Isso faz com que também nós mulheres nós tenhamos adoecido muito mais. Sim. Doenças que antigamente era só do sexo masculino, ela hoje vem muito forte para o sexo feminino. Então, isso também Como a mulher está adoecendo hoje? Doenças coronárias é uma delas. A questão da violência na escola, já que nós somos uma categoria, na maioria, de mulheres, temos adoecido muito com relação à síndrome de burnout, a síndrome de desistir, não queima mais aquele combustão, a vontade de ir para a escola, que é mais ou menos como é que a gente chama? As pessoas que... A depressão, não é? Então, a categoria hoje é uma categoria muito adoecida. A escola hoje é um espaço que adoece muito a classe trabalhadora e não se tem também uma política de prevenção, não é? Uma política que se implementa, uma política pública de prevenção, porque, ora, se eu tenho um profissional que adoece, se eu tratar preventivo, ele não vai sair da rede, eu não vou ter que contratar um outro profissional, ele não vai estar de auxílio-benefício, ele vai estar lá na rede. Mas eu tenho que ter essa política pública. E os gestores não pensam nessa política de saúde do trabalhador, de acompanhar, e que a gente tem cobrando. Ambientes insalubres também acontece para os nossos companheiros e companheiras, então isso traz o adoecimento da classe trabalhadora. Não se tem essa política. Quando se pensa nessa questão de doenças, o Sintel começa ou já tem dados sobre como mapear quem é essa mulher que está adoecendo, quantas são, quantos profissionais, trabalhadores estão fora de sala de aula para se cuidar? Olha, eu não tenho agora na minha memória esses dados, porque na verdade estes profissionais, eles não passam pelo sindicato na sua grande maioria, né? Eles dão entrada na junta médica, né? Se afastam da escola. Tem um setor da secretaria, o Núcleo Qualidade de Vida, que tem esses dados, isso na do Estado. O município também tem um setor que um grupo do nosso sindicato, o Coletivo de Saúde do Trabalhador, ele faz esse acompanhamento. As minhas companheiras, ele tem esses números dos trabalhadores, mas os números eles não são compilados pelo sindicato, e sim pelo Sereste e o Núcleo Qualidade de Vida. Então, essas instituições, elas trabalham esses números e passam para nós, e aí assim a gente trabalha em cima deles, fazemos rodas de conversa nas escolas, para ver o que é que está levando o adoecimento da nossa categoria, né? E a gente ouve assim, coisas mais absurdas dentro do espaço escolar, e precisa assim, da intervenção do Estado em determinadas situações que precisam ser assistidas mesmo nessa política preventiva, porque isso só encarece mais a folha de pagamento, e em contrapartida, se eu tenho mais profissionais na rede, diminui o recurso para a valorização dos trabalhadores. Então, o que é que mais absurdo vocês têm ouvido? Você falou em situações absurdas coletadas em rodas de análise. A gente tem desde conversas assim de assédio mesmo dentro da escola, né? Pressão por parte de alguns gestores, onde faz com que você se sinta uma pessoa inútil dentro do espaço escolar. Você já está doente, você está readaptado naquele espaço, porque você não tem a condição de executar a sua tarefa, a sua atribuição para o qual o cargo você foi nomeado, mas aí tem a pressão de alguém, porque você tem que dar conta disso, porque você é incapaz. Então começa a ouvir
algo dentro do espaço escolar, que é um espaço educador. Entretanto, você fica mais adoecido ainda naquele ambiente onde tem essa pressão por parte de alguns. Claro que isso não é regra, mas a gente tem alguns profissionais que saíram de determinadas escolas e passaram meses sem voltar, depressivos, tomando antidepressivo pela pressão da escola, né, de alguns gestores que ficam assediando mesmo. A palavra não tem outra, é assédio aos nossos companheiros e companheiras. A gente tem visto também que o clima, há muito tempo nas escolas, é um clima de violência. Isso daí tem melhorado? A polícia tem atuado junto aos órgãos para diminuir esse clima de violência? Olha, hoje mesmo nós participamos de um seminário sobre o monitoramento do Plano Municipal de Educação de Maceió, o que é que avançou e o que os desafios para o próximo período. E uma das temáticas colocadas foi justamente a violência, né? A violência, ela está dentro da escola e está no entorno da escola. Então, precisa uma política pública mais efetiva, não só uma política pública garantida pelo gestor da pasta da educação, porque a gente sabe que precisa de outros atores entrar no cenário, né? Porque sabemos que não dá conta, a questão da droga, a questão do crime, da violência no entorno da escola, ela vai além dos muros da escola, né? Mas isso faz com que esses profissionais fiquem doentes, porque na parte alta mesmo, vários profissionais não querem trabalhar na região do Benedito Mendes por conta da violência. Então, tem alguns, não somente lá, que na parte baixa também, ali na região da Ponta Grossa, por ali. Então, assim, tem alguns bairros que a gente sabe que são mais violentos e profissionais, quando são destinados ou nomeados mesmo, quando é concurso público para esses espaços escolares, eles ficam receosos em ministrarem aula por conta da violência. Então, essa política, ela tem que ser trabalhada, muito bem trabalhada com a comunidade, para que ela tenha um sentimento de pertencimento, que aquele espaço é seu. Isso é muito importante, envolver a comunidade escolar, como o pai, a vizinhança, porque eu tomo conta, porque também começa-se a dilapidar o patrimônio público. Então, ou eu tenho esse pertencimento, que aquilo é meu, é pago com o meu imposto, então não, vamos lá, vamos levar a TV que está lá, vamos levar o liquidificador, porque aí assim, então você tem que envolver todo mundo, né, juntando todos esses atores, como eu digo, as polícias, o Ministério Público, que ações elas podem ser implementadas para que a gente melhore isso. E sem contar que nessa análise que a gente estava vendo hoje, apesar de termos muitas crianças fora da escola na rede municipal de Maceió, nós temos vagas ociosas. Então, veja a incoerência. Como é que eu tenho tantas crianças fora da escola e tenho vagas ociosas? Eu estou ofertando e não aparecem. Mas parte delas... Aí, assim, foram vários elementos levantados. Um deles pode ser a violência. Eu fico temerosa de sair da minha casa e ir para a escola à noite, né? Principalmente a escola para jovens e adultos, idosos que também. Então, esse é um dos fatores, e tem outros e outros que a gente foi analisando hoje pela manhã, mas a violência é um dos fatores, acreditamos, a gente não pode falar afirmar aqui categoricamente, mas acreditamos que um dos fatores é a violência que faz com que as pessoas deixem de frequentar a escola. Falta uma busca ativa por esses alunos? Essa busca ativa é uma das estratégias que a CEMED está realizando, né? Inclusive esse ano, no final do ano para cá, do ano passado, a matrícula 2017, ela cresceu, né? E essa busca ativa, ela está sendo implementada para que nós busquemos essas crianças, vamos atrás delas, porque é responsabilidade nossa, é responsabilidade do Estado tê-las na escola, né? Então a gente está buscando isso. A gente está indo para mais um intervalo, eu estou aqui com a Consuelo Correia, presidente do Sinteal. A gente volta já com o programa Ponto de Vista.
que é urgente para você. Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV. Aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Consuelo Correia, presidente do Sinteal. Como é que tem sido? A gente tem visto vários movimentos para, de uma certa maneira, fragilizar os sindicatos como um todo. Como é que tem sido a questão dessa luta sindical hoje em dia, presidente? Olha, a gente busca dentro de toda a nossa pauta manter esse direito organizativo da classe trabalhadora, porque entendemos que nós só podemos avançar se tivermos uma classe, uma categoria organizada. E isso a gente não envida esforços, né? Envida todos os esforços para garantir as nossas lutas, as nossas bandeiras. Tenho a certeza que você tem esse conhecimento que nós somos um sindicato que faz mais luta aqui no estado de Alagoas. Não somos um sindicato cartorial, que temos apenas a nossa carta sindical na gaveta. A gente está na rua todos os anos, né, com a nossa bandeirinha lá empunhada, quando as nossas vozes, buscando o direito da classe trabalhadora, organizando. Mesmo que nós não tenhamos a valorização que busquemos naquele momento, porque o gestor, com seus argumentos não convincentes, coloca para nós que não pode garantir o reajuste, mas a luta a gente não deixa de travar, a gente vai para o enfrentamento para garantir o direito da classe trabalhadora. E tentar enfraquecer os sindicatos é um desejo dos patrões, sempre foi assim, né? Querer diminuir o poder dos sindicatos. Agora, os seus sindicatos, eles são fortes quando tem a sua base organizada, tem o entendimento da compreensão da luta de classe, para que nós possamos avançar. Ora, o que seria dos trabalhadores se não tivessem os sindicatos para organizá-los? A gente dialoga com alguns municípios e a gente sente a dificuldade de alguns trabalhadores em municípios pequenos, onde todo mundo conhece todo mundo. Então, as pessoas ficam resistentes a participar de determinadas atividades, de determinadas ações, porque, em tese, nós moramos ainda no estado de Coronéis, onde fulano conhece fulano e lá que tem o poder de mandar nas pessoas, infelizmente. Mas isso não faz com que nós arrefecemos da luta, a gente se mantém firme. Acredito, não só acredito, como tenho a certeza que o nosso sindicato é o sindicato que faz mais luta no estado das Alagoas, né? Está somente na luta corporativista, mas em todas as frentes, em defesa das mulheres, contra o racismo, contra a homofobia, em todas essas lutas mais gerais da sociedade, que não diz respeito apenas à educação, como a reforma da Previdência, a reforma da trabalhista. O ano passado, nós ficamos o ano inteiro nessa luta contra todo esse retrocesso. Então, assim, é o desejo de uns, mas isso não faz com que a gente arrie o pau da bandeira e diz, não, agora é hora de parar, não. O momento exige de nós que sejamos mais resistentes, mais firmes nas nossas lutas. Nesse momento agora da reforma da Previdência,
temos a certeza também, não tenho dúvida, 2017 o governo pautou o tempo inteiro a reforma da Previdência. Ela não foi aprovada, mas não foi aprovada porque o governo é bonzinho e tirou ela de pauta. Foi porque ele viu que não tinha a menor condição de aprovar a reforma da Previdência, por mais que ele retalhasse a reforma, colocasse adendos, tentando diminuir os prejuízos, entre aspas, porque não ia diminuir, para que ela passasse, mas ele não conseguiu votos. E a classe trabalhadora foi vitoriosa, pelo menos parcialmente. E nós, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, estávamos justamente no último dia, e no dia seguinte saiu o resultado, dia 19, no aeroporto, escrachando parlamentares e cobrando dele, deputado, senador, qual o seu voto com relação... Vai votar contra a classe trabalhadora? Porque é assim, né? A gente não... Tá. E claro que a classe trabalhadora, que os sindicatos, eles não são uma ilha. As políticas definidas no parlamento, elas desrespeitam a nós. Então, temos que estar em todas as frentes, e é isso que nós sabemos fazer enquanto sindicato, organizar sempre a classe trabalhadora em defesa do seu direito e ampliando as conquistas para garantir o direito da classe trabalhadora. O governo tem tentado tirar o imposto sindical. Isso pesa sobre o Sinteal? Olha, para nós não tanto, porque nós não recebemos imposto sindical da rede estadual há muito tempo, que o governo estadual ele não repassa. É uma discussão da nossa corrente sindical, a CSD, de não receber o imposto sindical. Nós temos sindicato que não recebe em hipótese alguma, ele devolve o imposto sindical dentro da CUT, né? Porque isso é um debate da CUT também, de não... Porque o que é imposto, já está dizendo, é imposto. O que se defende é uma taxa negocial, discutida, como se propõe hoje, uma taxa que se leve para a Assembleia e discuta amplamente com os trabalhadores, né, um percentual para uma taxa negocial para atividades outras da organização da classe trabalhadora. Então, para nós temos os filiados e a gente sobrevive das consignações, porque o imposto sindical, na verdade, nós só recebíamos do município de Maceió e da rede estadual há muitos anos que nós não recebíamos já o imposto sindical. Nesse pensamento do que acontece com outras correntes de sindicato, muitas já estão nesse processo de estabelecer novas formas de arrecadação. O quanto a arrecadação hoje dos sindicatos como um todo tem sido suficiente para fazer a luta? A nossa, como eu disse, o que nós arrecadamos das consignações, porque nós temos o reconhecimento da categoria, nós temos o reconhecimento da base, então nós fazemos a luta. Agora, aqueles sindicatos que sobreviviam apenas do imposto sindical, com a sua cartinha lá na gaveta, que não fazia a luta, estão com muitas dificuldades. Mas se você tem um número consubstancial de sua base filiada, que você faz a luta, aí a gente sobrevive, a gente faz esse trabalho com as nossas consignações, porque nós temos base filiada e trabalhamos para manter essa base filiada. A PEC dos gastos, nesse sentido, é possível reverter uma decisão tão drástica? Porque 20 anos sem isso, eu acredito que não existe em lugar nenhum do mundo. Pois é. O sindicato pensa com o Conselho Nacional, Confederação Nacional, ele tem pensado em como reverter isso, em como se engajar nas eleições de 2018 para permitir um quadro Congresso, um quadro parlamentar mais favorável a uma reversão dessa situação? Claro que nós nos engajaremos. Esse é o nosso papel, pensar um parlamento melhor, porque nós temos o parlamento mais conservador da história, é o que está hoje no Congresso, e mesmo que sinalizemos, apontemos para um presidente de direita, de esquerda, e que dialogue com a classe trabalhadora, ele sozinho ele não vai conseguir resolver a situação. Ele não vai ser o salvador da pátria. Nós temos que ter a clareza que temos que trabalhar para que nós possamos mudar o Congresso e ter um presidente ou uma presidenta que dialogue com a classe trabalhadora, que seja de esquerda
ou pelo menos de centro-esquerda, que a gente possa avançar, porque reverter um quadro perverso desse não é tão simples. Depende dessa correlação de força, né? Então, a luta a gente está fazendo, porém, ela não depende só de nós. É algo bem maior, né, de uma política que está estabelecida no país, de um Estado mínimo, né, e que a gente, quem está lá, está para atender outros interesses, não os interesses da classe trabalhadora. Infelizmente, é um processo, acredito eu, que mesmo que nós consigamos avançar para um presidente de esquerda, para um Congresso menos conservador, isso a gente não consegue de uma hora para outra alterar tudo que foi posto nesse período. Nós sabemos que para a gente conseguir, nós levamos anos para conseguir, né? Mas já disse que a história é cíclica, ela vai e volta para que a gente comece tudo de novo. Eu acredito que seja nesse processo, nessa luta, que a gente volta buscando todo esse nosso direito que foi retirado. Agora, claro que é um processo a longo prazo. Precisamos travar muitas lutas, muitos enfrentamentos, porque para que nós melhoremos os nossos índices. E a gente começa a se preocupar que essa situação não é apenas no Brasil, é na América Latina, né? E que esses países que implementaram essas reformas em nome de uma governabilidade, em nome de um país, para que um país fosse melhor, que avançasse, e a gente não vê nada disso. A gente vê muito mais pessoas miseráveis na informalidade, no serviço precarizado, 50%, eu não lembro agora qual foi o país que eu estava lendo essa semana, 50% vive na informalidade, 30% em contratos temporários, 20% em contratos efetivados. Então, assim, temos a clareza que essa política, ela não vem para melhorar o país, e sim para tornar o país num estado de miseráveis. A gente se preocupa muito porque nós temos nossos filhos, nossos netos. O que será dessa nova geração que vai entrar no mercado de trabalho, onde a gente não vai ter direito a concurso público, onde a gente não vai ter direito a essa política de desenvolvimento do nosso país? Quando se pensa assim, a esquerda precisa fazer o que para convencer, para trazer, para passar esse recado à nação? Olha, isso é um processo que a política, nos últimos tempos, ela foi muito demonizada, né? É uma construção que também demanda tempo, é um trabalho de corpo a corpo. Acreditamos que nós nos afastamos muito da base, da periferia. Nós temos que fazer esse caminho inverso e dialogar com o povo mesmo, porque as pessoas não têm o entendimento, não têm a clareza. Talvez agora parte deles estejam entendendo o que está acontecendo no nosso país, quando a gente vê o aumento do botijão de cozinha que está lá, para aquela dona de casa que não foi dialogado com ela, porque ela não tem o entendimento. Mas agora, o que significou o golpe para nós, né? A tarifa de energia que aumenta, os gêneros alimentícios, porque se a gasolina aumenta os gêneros alimentícios que são transportados em automotivos. Então, assim, a gente dialogar e dizer o que nós perdemos, que nós construímos nesse período e perdemos no piscar de olhos, vamos dizer assim, né? O acesso à creche, o acesso à escola pública, porque no formato que ela está reduzindo, fechando escolas. E no desenho que a gente vê no futuro bem próximo, acho que nós vamos voltar à década de 70. Eu lembro-me que quando eu fiz o ensino fundamental, que na época não era fundamental, era ginásio, minha mãe com muita dificuldade tinha que pagar a escola para que eu tivesse acesso ao ensino fundamental, que é o ensino fundamental hoje. E do jeito que vai caminhando, o retorno disso aí se a gente não lutar, não resistir e fazer com que as pessoas entendam que o golpe foi contra o povo brasileiro, não foi contra a presidenta Dilma, foi contra o povo brasileiro, nós estamos com muita dificuldade. Mas é esse caminho de convencimento, do diálogo, do corpo a corpo com o povo,
para que nós resgatemos a política que nós não podemos generalizar que ninguém não presta, né? Então, há essa demonização da política que todos são iguais, são todos para a vala comum. Então, esse trabalho tem que ser feito. Pois bem, a gente vai para o nosso último intervalo. Eu estou aqui com a Consuelo Correia, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado de Alagoas. A gente volta em instantes com o programa Ponto de Vista. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non, ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? C'est comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200, mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas jouer avec 6 dés là. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu que estou aqui com Consuelo Correia, presidente do Sinteal. Consuelo, tem atividade para este mês, não tem? Tem, sim. Amanhã mesmo nós temos um grande ato, né? Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Nós vamos para a rua fazer um protesto, até porque nós, mulheres, não temos o que comemorar diante do quadro de violência que é instalado no país e no nosso estado, mais ainda. Eu não sei se você viu, mas acredito que viu, o assassinato de uma professora na sexta-feira pelo seu companheiro, que alguém disse não é nem companheiro, porque uma pessoa dessa, ele não é companheiro, né? É chamado de marido, porque é uma pessoa má, né? Então,
ela brutalmente assassinada por ele, né? Tombou no meio da rua, ainda caiu despida, e a gente amanhã faz o ato também em nome da companheira Angélica, que era uma professora da rede pública municipal de Viçosa, da nossa base, aguerrida na luta, participava das nossas atividades. Então, assim, a pessoa bastante ativa no nosso estado. E que aqui a gente percebe que a violência contra as mulheres, apesar da Lei Maria da Penha, ela persiste no nosso Brasil, né? Ela persiste, os ataques são muito grandes às mulheres. E os homens, eles têm que entender que nós não somos propriedade deles, que nós, se não dá para viver com aquele companheiro, nós, claro, você segue a sua vida, eu sigo a minha. Mas o machismo impera e acaba acontecendo não só com o que aconteceu com a professora, companheira nossa, como demais mulheres que são violentadas pelos seus companheiros, quando não fisicamente, psicologicamente, que é o pior que você não vê, né? Ela é violência patrimonial, violência psicológica, violência física, vários tipos de violência que são impetradas contra as mulheres. E a gente diz muito, no dia 8 de março, costuma-se dar flores, dar bombons para as mulheres. Não que nós não queiramos receber flores, bombons, é importante essa relação, porém nós queremos respeito. Respeito à vida, respeito à dignidade, né? Porque quem ama respeita, quem ama não mata, né? O feminismo não mata, mas o machismo mata as mulheres. Então, essa luta é uma luta cotidiana. A política, como nós colocamos, a política de creche, para que eu possa trabalhar, para que eu possa sair de casa, para que eu possa me empoderar. Porque nos parece que o espaço público é o espaço dos homens. Aí vem aquela estrutura patriarcal, que a mulher e o marido saem para trabalhar e que a mulher que deve ficar em casa cuidando da família, e que nós não concebemos mais uma sociedade nesse formato. Então, amanhã nós marcharemos da Praça Centenário até a porta do Palácio, Zumbi dos Palmares, onde vamos também fazer outra ação lá, cobrando políticas protetivas para nós mulheres, políticas públicas de saúde, de creche, para nós mulheres, porque esses direitos, se para a sociedade como um todo já é difícil, e para nós mulheres ela realmente fica em segundo, terceiro ou quarto plano. Nós temos que as mulheres, elas no mesmo espaço de trabalho, com a mesma qualificação profissional, elas ainda se mantêm recebendo menos do que os homens, ainda acontece, infelizmente, a não ser quando tem concurso público, aí é uma situação diferenciada. Então, essa luta a gente faz diariamente, e amanhã é um dia que a gente vai marchar, fazendo essas cobranças aos órgãos públicos dos direitos das mulheres. Outro assunto, a gente tinha falado já um pouco, mas eu queria colocar, geralmente a reforma do ensino médio. Ela em que pé está? Como isso daí se vê no dia a dia? A reforma do ensino médio, a gente já sente reflexos dela nas escolas, onde nós temos a língua estrangeira para ser ministrada no ensino médio. Ela pode, eles orientam que tem que ser a língua inglesa, retoma aquele tempo, né, a imposição da língua inglesa, podendo sim, não obrigatório, outra língua, pode ter a língua espanhola, a língua francesa, porém, a que traz lá é a língua inglesa. Nós tínhamos aqui temos profissionais concursados na rede estadual, onde eles não estão ministrando mais língua espanhola, o governo tirou, então isso é reflexo da reforma do ensino médio, porque, ora, se o que é obrigado, o governo já não cumpre, você faça ideia aquilo que o governo deixa à vontade, deixa a brecha, deixa possibilidades de você não fazê-lo. Então, claro que a língua espanhola, ela já não está sendo ministrada na rede estadual de Alagoas. E nós temos aqui a rede hoteleira, que recebe muito los hermanos. E aí? Como é que a gente vai trabalhar estudantes que estão terminando espanhol na universidade?
como é que fica essa política, né? Então, nós temos sim já um prejuízo com relação à reforma do ensino médio, da língua espanhola. Então, já é um reflexo disso aí. Nesse contexto, que se associou muito, o que foi muito debatido em 2016 e que nós fomos vitoriosos ano passado, foi a questão da lei da mordaça, que tenta nos silenciar. Ela não está desvinculada. Se você pegar o contexto da lei, da reforma do ensino médio, ela está muito casadinha com essa questão de gênero na lei dela e, consequentemente, no entendimento de alguns, que trouxe para os planos municipal e plano estadual, você deve ter acompanhado também a nossa luta aqui, que foi travada aqui, com relação à questão de gênero, a se colocar no plano estadual e nos planos municipais, e nós debatemos hoje que as pessoas, em vez de se preocuparem com o maior índice de analfabetos, que nós temos aqui a pecha no estado de Alagoas, ter o maior número de analfabetos do país, estavam preocupados se a escola ia trabalhar a questão de gênero e dizer que meu filho, orientar, fazer doutrinação dentro do espaço escolar, né? Onde não consta nada disso. Ora, quiséssemos nós doutrinar, porque o país não estaria do jeito que está. Falácia, porque é o espaço democrático de construção dos mais diversos saberes, é o espaço escolar. Então, quando eu digo que a lei, o saber tem que ser neutro, o professor tem que ser neutro, eu já estou dizendo qual é o meu posicionamento, porque eu vou direcionar o que eu quero que seja trabalhado no espaço escolar. Mas eu, enquanto educadora, enquanto agente transformador dessa sociedade, eu tenho que estar lá, tenho que orientar o meu aluno a ser sujeito cidadão e cidadã. Eu não posso ser apenas um educador conteudista. Não é aquele aluno que você vai lá e coloca tudo na cabecinha dele, não. Nós temos que trabalhar e despertar o senso crítico desse aluno. Se não tem um profissional, se está faltando a merenda, se está faltando o computador, vamos orientar. A quem de direito vamos cobrar? Então, vamos dizer para os nossos alunos os direitos deles. Então, ela traz sim prejuízos para nós. A orientação de ter profissionais do notório saber, mesmo que ele não tenha a habilitação naquela área, ele pode sim trabalhar determinadas disciplinas. Aqui ainda não está acontecendo, mas há possibilidade, a lei deixa espaço para isso, para contratar profissionais que têm apenas o notório saber. Né? A questão da sociologia e filosofia, elas podem figurar na grade curricular, mas elas não são obrigatórias. Então, assim, é uma reforma que o governo golpista, ele sabia claramente o cerne da questão de atacar. É lá onde eles trabalham, é o espaço de empoderamento, onde eles conseguem fazer esse debate no espaço da escola. Então, vamos aqui desmontar para que eles não façam esse debate. Entretanto, a gente não deixa de fazer, não deixa, porque temos o entendimento, temos essa compreensão que é lá o espaço de empoderamento do filho da classe trabalhadora. Que parece também que se ataca também em questões como sociologia, filosofia, né? Isso mesmo, é isso que eu coloquei, né? Ela deixa de ser obrigatória porque essas disciplinas, elas têm um sentido muito forte para ele, a sociologia e a filosofia, né? Abrir os nossos alunos para despertar com o senso crítico desses estudantes. Então, é algo que preocupa eles, porque o parlamento é feito para a elite, não é feito para o povo brasileiro. Então, eles temem que o povo chegue ao poder. Então, não se trabalha essas questões nas escolas. É a ditadura voltando. Pois bem, eu estou aqui com o Consuelo Correia, presidente do Sinteal. Consuelo, queria agradecer a entrevista e desejar sucesso na luta. Nós é que agradecemos o espaço e estamos aqui. Firme e forte para avançar nesse processo de muita resistência. É um momento desafiador para todos nós, para toda a sociedade brasileira. Pois bem, também quero agradecer você pela audiência. Espero